Segundo Crônicas, capítulo 35, a celebração da Páscoa, nos dias do rei Josias. Diz assim a palavra do Senhor. Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, e eles mataram os cordeiros da Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Josias estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou a servirem na casa do Senhor. Disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor: ponham a arca sagrada no templo que Salomão, filho de Davi, rei de Israel, construiu. Vocês não precisam mais carregá-la nos ombros. Agora sirvam ao Senhor, o Deus de vocês, e ao seu povo de Israel. Preparem-se segundo as suas famílias, segundo os turnos de vocês, segundo a prescrição de Davi, rei de Israel, e a de Salomão, seu filho. Ministrem no santuário, segundo os grupos das famílias de seus irmãos, os filhos do povo, e que haja para cada grupo uma parte das famílias dos levitas. Matem os cordeiros da Páscoa, santifiquem-se e façam preparativos para que os seus irmãos comemorem a Páscoa, segundo a palavra do Senhor dada por meio de Moisés. Josias deu ao povo, para todos os que ali estavam, 30.000 cordeiros e cabritos do rebanho, todos para os sacrifícios da Páscoa, além de 3.000 bois. Tudo isto foi tirado dos bens do rei. Também os seus príncipes fizeram ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. Ilquias, Zacarias e Jeiel, chefes da casa de Deus, deram aos sacerdotes, para os sacrifícios da Páscoa, 2.600 cordeiros e cabritos e 300 bois. Conanias, os seus irmãos, Semaías e Natanael, e também Asabias, Jeiel e Josabade, chefes dos levitas, apresentaram aos levitas, para os sacrifícios da Páscoa, 5.000 cordeiros e cabritos e 500 bois. Assim se preparou o sacrifício, e os sacerdotes se puseram nos seus lugares com os levitas, pelos seus turnos, segundo a ordem do rei. Então mataram os cordeiros da Páscoa, e os sacerdotes aspergiam o sangue recebido das mãos dos levitas, que tiravam a pele dos animais. Puseram de parte o que era para os holocaustos e o deram ao povo, segundo os grupos das famílias, para que estes o oferecessem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés. E assim fizeram com os bois. Assaram o cordeiro da Páscoa no fogo, segundo o rito. Cozinharam as ofertas sagradas em panelas, em caldeirões e em frigideiras, e as repartiram entre todo o povo. Depois, os levitas prepararam o que era deles e dos sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparam até a noite com o sacrifício dos holocaustos e da gordura. Foi por isso que os levitas prepararam o que era deles e dos sacerdotes, filhos de Arão. Os cantores, filhos de Asaf, estavam nos seus lugares, segundo o mandado de Davi, de Asaf, de Emã e de Jedutum, vidente do rei. Também os porteiros estavam junto aos portões. Não necessitaram abandonar o seu serviço, porque os seus irmãos, os levitas, preparavam o necessário para eles. Assim, se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia, para celebrar a Páscoa e oferecer holocaustos sobre o altar do Senhor, segundo o mandado do rei Josias. Os filhos de Israel que estavam presentes celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães sem fermento durante 7 dias. Nunca, lê comigo os versículos 18 e 19. Nunca se celebrou uma Páscoa como esta em Israel, desde os dias do profeta Samuel. E nenhum dos reis de Israel celebrou uma Páscoa como esta, que Josias celebrou com os sacerdotes e levitas, e com todo Judá e Israel, que estavam ali, e com os moradores de Jerusalém. Foi no 18º ano do reinado de Josias que foi celebrada esta Páscoa. Oremos. Pai amado e bendito, te agradecemos, Senhor, pelas orações, pelas ofertas, pelos louvores, Senhor, pelo que eu creio que o Senhor já operou nessa noite. Senhor, continua nos abençoando, fala o coração do teu povo, desperta-nos, Senhor, abençoa as nossas vidas e que teu Espírito Santo possa nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, também nos exortar, nos edificar, nos encorajar a te buscar nessa noite e a viver para a glória do teu nome. Em nome de Jesus.
Amém. Os irmãos podem sentar. Hoje, irmãos, é celebrada a Páscoa. Preguei de manhã sobre Deuteronômio 16, um texto em que Moisés ali orienta o povo às portas da entrada da terra prometida, sobre muitas coisas em Deuteronômio, como temos visto, inclusive no nosso plano de leitura. E hoje de manhã eu falei sobre especificamente o texto de Deuteronômio 16, que fala da Páscoa e da instituição da Páscoa, não em Deuteronômio, mas em Êxodo 12, quando o povo é liberto depois do Egito. E aqui o que nós temos aconteceu muitos anos depois, irmãos. Muitos anos depois da instituição da primeira Páscoa lá no Egito, quando Deus, com mão forte, braço poderoso, arrancou o povo do Egito, e a Páscoa foi a celebração por conta da 10ª praga, quando Deus feriu os primogênitos de todo o Egito e preservou os primogênitos do seu povo. Aquela orientação que está lá em Êxodo, eles colocaram o sangue do cordeiro nas vergas da porta, e aí por isso é Páscoa, o Pessá em hebraico, que Deus passou por cima e não feriu os primogênitos do seu povo. E ali a instituição da Páscoa, as orientações para a Páscoa já na entrada da terra prometida em Deuteronômio 16, e aqui chegamos a um momento em que é uma das celebrações mais marcantes da Páscoa em todo o Antigo Testamento, muitos séculos depois, pelo rei Josias. Josias celebra a Páscoa, e como a gente leu no finalzinho da leitura que fizemos, aquela Páscoa foi celebrada como não era desde os dias de Samuel. Samuel, irmãos, viveu muitos séculos antes de Josias. Josias foi um dos últimos reis de Judá, pouco antes de Judá ser levado cativo para a Babilônia. Josias foi um dos últimos reis, então muitos anos depois ele celebra essa Páscoa tão marcante na história do povo de Deus. E o que essa história tem a nos ensinar nessa noite, nesse dia em que celebramos a Páscoa? Como falei para ela amanhã, a Páscoa judaica não é exatamente a mesma Páscoa que celebramos, ou é a mesma Páscoa, a mesma data, mas com a vinda e o sacrifício, a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para nós existem algumas questões que são diferentes, mas há muito a aprendermos aqui nessa Páscoa celebrada pelo rei Josias, e é isso que vamos fazer nessa noite. Mas antes de entrar no texto da Páscoa, eu queria chamar a atenção para dois aspectos aqui. Primeiro, as origens familiares de Josias. Quem era Josias? De onde surgiu esse homem? Quem eram os seus antecessores? De quem ele era filho? De quem ele era neto? E também vermos o testemunho de Josias. Então, antes de chegarmos a essa maravilhosa Páscoa celebrada pelo rei Josias, vamos voltar primeiro às origens de Josias e ao testemunho de Josias. Então, falaremos sobre as origens de Josias, o testemunho de vida de Josias, para, por fim, vermos a Páscoa celebrada pelo rei Josias. Primeiro, as origens de Josias. Você vai ver, ao longo do próximo ponto, especialmente que eu falo do testemunho de Josias, que Josias foi um homem piedoso, foi um homem de Deus, foi um homem que amou o Senhor, foi um homem que viveu para Deus, que promoveu grandes reformas no meio de Judá. E talvez você pense assim, Josias devia ter um pai muito abençoado. Devia vir de uma família muito próspera no Senhor, uma família muito temente a Deus, que é um homem, para fazer tudo o que esse daqui fez, deve ter tido como seus antecessores pessoas muito piedosas. Você já viu pessoas, por exemplo, o nosso bispo primaz, o bispo Walter, ele costuma falar que ele já é, salvo engano, a 4ª geração de pastores, né, que são pastores. O seu pai era pastor, o bispo Roberto Macalister, o seu filho, pastor John, é pastor, e antes do seu pai eram pastores, a família da Marta também acho que tem pastores, e é bom, é bonito quando você vê isso, famílias que Deus tem levantado, homens, geração após geração, para o ministério. Será que no caso de Josias era assim? Será que ele vinha de uma família temente a Deus e piedosa? Para responder essa pergunta, vamos precisar voltar alguns capítulos aqui em 2 Crônicas. Volte ao capítulo 33, para nós conhecermos, nós conhecermos o avô de Josias. Josias era neto de um homem chamado Manassés, que foi rei de Judá. 2 Crônicas, capítulo 33, nesse primeiro ponto, as origens do rei Josias. Diz assim, 2 Crônicas 33. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Pois reconstruiu os lugares altos que Ezequias, que foi um bom rei, também teve seus erros, mas foi um bom rei, seu pai havia derrubado.
Levantou altares aos Baalins, fez postes da deusa Azerá, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e os serviu. Edificou altares na casa do Senhor, a respeito da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. E olha que coisa chocante o versículo 6. Leia o versículo 6 comigo. Ele queimou os seus filhos. Espera aí, todos juntos. Recapitulando, versículo 6, todos juntos. Ele queimou os seus filhos em sacrifício. Adivinhar, continue. Só até aí. Irmão, Josias podia não ter existido, porque o seu pai não foi oferecido como sacrifício, possivelmente ao deus Moloque, de onde vem a palavra Moleque, uma palavra que a gente deve evitar usar por causa da sua origem, que remete ao deus Moloque, que é um deus que ofereciam crianças que eram queimadas vivas. Mas o pai de Josias, Amon, não foi sacrificado, mas outros filhos de Manassés foram sacrificados. Ele era agoureiro, ele praticava feitiçaria, tratava com médios e feiticeiros, fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor. Esse era o avô, gente boa, legal, do rei Josias. Mas e o seu pai? Porque vemos que Manassés foi filho de Ezequias, que foi um bom rei. Manassés depois se arrependeu dos seus pecados, se converteu ao Senhor, e Deus perdoou os seus pecados, e ele teve um filho, que vai aparecer aqui ainda no capítulo 33, no versículo 21. 33, 21. Esse é o filho de Manassés, o pai do rei Josias. Versículo 21 diz assim: Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Manassés, seu pai, havia feito. Ofereceu sacrifícios a todas as imagens de escultura que Manassés, seu pai, tinha feito e as serviu. Mas não se humilhou diante do Senhor, como Manassés, seu pai, tinha se humilhado. Pelo contrário, Amon se tornou mais e mais culpável. Os seus servos conspiraram contra ele e o mataram em sua própria casa. Porém, o povo daquela terra matou todos os que conspiravam contra o rei Amon e proclamou Josias, filho de Amon, rei em seu lugar. Então, se nesse primeiro ponto eu estou falando das origens de Josias, nós aprendemos aqui que não eram nada boas. Seu avô foi um dos piores reis de Judá. Reinou 55 anos e fez toda a sorte de maldade, a ponto de queimar seus filhos em sacrifício. Depois se arrependeu, Amon, seu filho, veio a ser rei, mas foi um mau rei como seu pai. E aí vem Josias. E olha o que diz o capítulo 34, versículo 1. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Irmãos, imagine uma criança, 8 anos é a idade do meu filho hoje, mais velho. Daniel está com 8 anos. Imagina o Daniel sendo colocado como rei de uma nação. Eu acho que essa é uma nação bem agitada, né? Ele é agitado. Imagina com 8 anos você ser levantado como rei de uma nação. E não só isso. Eu ia falar Daniel, o Josias tinha 8 anos. O Daniel tem 8 anos hoje, mas não é rei. Em lugar nenhum, muito menos em casa. Em casa ele tem que submeter ao reinado dos seus pais. Mas Josias tinha 8 anos e seu pai Amon foi um péssimo rei. E Manassés, seu avô, um dos piores reis da história. Mas olha o que diz o versículo 2 do capítulo 34. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Andou nos caminhos de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Então, aquele ditado que você já deve ter ouvido, filho de peixe, a gente vê que não é verdadeiro. Nem todo filho de peixe, peixinho é. Na verdade, tem pessoas que se justificam, o próprio povo de Israel, como vemos lá em Ezequiel capítulo 18, começou a falar disso, meus pais pecaram, por isso que a gente é assim. Mas a Bíblia nos ensina que os filhos não pagarão pelos pecados do pai, nem os pais pelos pecados dos filhos, cada um morrerá pelo seu pecado. Nós não cremos que maldição hereditária seja um ensino bíblico.
Lá nos 10 mandamentos, vemos que os pecados dos pais geram consequências até a 3ª e 4ª geração, mas não uma maldição hereditária. Se o filho for justo e reto aos olhos do Senhor, como foi Josias, mesmo sendo filho de Amon e neto de Manassés, Deus iria abençoá-lo e Deus assim o fez. Então aqui um primeiro aprendizado que eu tenho: se você vem de uma família complicada, se você é neto de Manassés, se você é filho de Amon, creia que Deus pode mudar a sua sorte. E Deus pode te fazer um homem ou uma mulher piedoso que vai honrar e abençoar muitas vidas, independente das suas origens. As origens de Josias não eram nada boas, mas ainda assim ele foi um dos reis mais piedosos da história do povo de Judá. Então, se vimos as origens de Josias, seu avô e seu pai, veremos agora o segundo ponto, o testemunho de Josias. Já vimos que ele começou a reinar com 8 anos. Claro que assim, com 8 anos ele não dava todas as cartas lá em Judá. Ele foi colocado naquela posição e foi preparado para reinar de fato um pouco mais velho. E aí no 8º ano do seu reinado, aí já com aproximadamente 16 anos, diz o versículo 3 aqui de 2 Crônicas 34. Olha o que diz 2 Crônicas 34. No 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, devia ter seus 16 anos, Josias começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos lugares altos, dos postes da deusa Azerá e das imagens de escultura e de fundição. Olha o que diz o versículo 4, preste bem atenção. Na presença dele, derrubaram os altares dos Baalins. Ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles, quebrou os postes da deusa Azerá e as imagens de escultura de fundição, reduziu-os a pó e os espalhou sobre as sepulturas dos que tinham oferecido sacrifícios a esses ídolos. Josias fez questão de estar presente. Aqui é um ensino para a liderança. Um líder que deseja glorificar a Deus, ele precisa estar presente. No reino de Deus não se lidera à distância. Claro que algumas circunstâncias podem acontecer do líder estar um pouco à distância, mas ele precisa estar presente e ver os ídolos sendo quebrados na sua frente. E assim temos orado que Deus despedace os ídolos dos nossos dias, mesmo que não sejam de madeira ou de barro, mas que venham habitar no nosso coração, que Deus despedace na nossa presença. E assim Josias foi lá com seus 16 anos, um jovem, e ele decidiu eliminar a idolatria do meio do povo de Deus. Isso me lembra a história de um outro jovem que influenciou a sua vida e a minha vida. Se você tem uma Bíblia como essa minha aqui, ó, na tradução NAA, que é a que usamos aqui na igreja, Nova Almeida Atualizada, ou se você tem uma na tradução ARA, Almeida Revista e Atualizada, ou na ARC, Almeida Revista e Corrigida, qualquer tradução da Sociedade Bíblica, da série de João Ferreira de Almeida, esse jovem abençoou a sua vida também. Porque João Ferreira de Almeida foi um tradutor que, com 16 anos, a mesma idade de Josias, em 1644, ele começou a traduzir a Bíblia. Então, hoje, a Bíblia que temos diante de nós é fruto do trabalho de João Ferreira de Almeida. Claro que não foi só ele. Lá no século XVII, muitas águas passaram debaixo da ponte do século XVII até hoje. Mas ele deu o pontapé inicial para traduzir a Bíblia em português. E até hoje, somos beneficiados pelo trabalho de um jovem que, com 16 anos, começou a traduzir a Bíblia. Então, se você tem filhos, adolescentes, jovens, não despreze o potencial deles. Vivemos numa geração muito complicada, pois os jovens são cada vez mais estimulados a ter o máximo de prazer na juventude e o mínimo de responsabilidade. Mas nós temos que chamar os nossos jovens a terem responsabilidade, sim! Se Josias, com 16 anos, já era rei há 8 anos e começou uma reforma religiosa em Judá, se João Ferreira de Almeida, com 16 anos, começou a traduzir a Bíblia para português, por que os nossos jovens de 15 e de 16 anos não podem ter responsabilidade? Podem ter, sim, inclusive dentro de casa. Essa semana o irmão Ximenes passou um vídeo muito interessante de uma mãe de 5 filhos, e botando os 5 filhos para fazer tudo em casa. Até mostrei para a Tati e falei, a gente precisa fazer isso. Nossa, às vezes a gente bota para fazer algumas coisas, mas, principalmente, pelo menos o Daniel, os meninos normalmente são mais devagar, né? As meninas ainda assim empenham mais. Mas temos que botar os nossos jovens para ajudar a cuidar da casa. Claro, você não vai pegar um menino de 8 anos, como o meu, ou pior ainda, uma de 4, e botar para cozinhar o feijão, né? Não faça isso, ou para fritar um bife. É perigoso, ou para lavar a louça com faca, com coisas assim. Mas você pode botar para varrer uma sala. Você pode colocar a sua criança para arrumar a sua cama, para guardar os seus brinquedos. Talvez eles reclamem como o meu reclamo, mas você aperta ele e bota ele para trabalhar. Os nossos jovens têm sido ensinados a serem crianças por muito tempo.
Então, os nossos adolescentes são tratados como crianças grandes e os nossos jovens adultos como eternos adolescentes. Tem gente hoje que tem a minha idade, tem quase 50 anos e acha que é adolescente ainda. Quer ficar jogando videogame a madrugada inteira e não quer ter responsabilidade. Misericórdia, né? As esposas que digam amém, que quem mais sofre nisso são as esposas quando casa com um cara desse. Mas os nossos jovens têm que crescer e têm que ser tratados não como crianças grandes, mas como adultos em formação. Então, dê responsabilidade para o seu filho. João Ferreira de Almeida, com 16 anos, começou a traduzir a Bíblia. Josias, com 16 anos, começou uma reforma religiosa em Judá. E os nossos adolescentes de 15, de 16, de 14, de 17 anos podem sim assumir a responsabilidade. Você, mãe, não queira proteger demais o seu filhinho do coração, a sua filhinha amada. Ah, não vou deixar ele no mercado, não. Leva, pelo contrário, leva para fazer compras. Esses dias o Daniel, acho que usou muito papel lá em casa, um papel lá, acho que era papel toalha. Falei, filho, isso aí custa dinheiro, é caro. Sabe quanto custa um negócio desse aí? R$5, vem 4 desse aí. Ou não, vem 2. Custa R$4, aquele rolo de papel toalha. Você sabe o que é R$4? Não, a gente vai começar a te dar uma mesada para você saber. Quando você gastar muito, eu vou tirar da tua mesada para tu pagar o papel toalha. Ensina o valor das coisas para o teu filho. Porque senão, quando for grande, ele vai achar que pode gastar, que alguém vai pagar a conta. Isso não é bom para ele. Então, Josias, com 16 anos, já tinha responsabilidade. Então, dê responsabilidade. Se você quer ter um filho maduro, que tem uma família sólida, uma filha que vai honrar as coisas da sua casa, dê responsabilidade cedo para eles. Isso é importante. Mas Josias, que teve essa origem complicada, mas teve um testemunho maravilhoso, foi um jovem reformador, como estamos vendo aqui. Olha no versículo 8. Agora já estamos no 18º ano. A gente vê uns marcos temporais aqui em Crônicas. Falou que ele começou com 8 anos o reinado, no 8º ano começou as reformas, e agora no versículo 8 estamos no 18º ano. Então, para quem gosta de fazer conta, ele tinha quantos anos aqui? 18º ano? Calma, bom, já... Aproximadamente 26 anos. Eu falo aproximadamente que a Bíblia não tem a preocupação de ser tão cravada assim. Pode ter uma pequena divergência nessas datas, mas segundo o que nós entendemos aqui, aproximadamente 26 anos. Agora Josias, já com 26 anos, um jovem, diz o versículo 8, no 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e o templo, Josias ordenou que Safã, filho de Azalias, Maazéias, governador da cidade de Joá, filho de Jeocás, cronista, reparassem a casa do Senhor, seu Deus. Então Josias decidiu buscar o Senhor muito jovem. Josias, com 16 anos, decidiu eliminar a idolatria do povo de Deus, purificar o povo, e agora ele restaura a casa. Isso é um aprendizado tremendo para nós, irmãos. Nós precisamos pedir a Deus que ilumine nosso coração para ver se tem ídolos no nosso coração. Às vezes não é um ídolo de barro, como eu falava, mas às vezes, talvez, um desejo excessivo pela aprovação dos outros. Isso pode se tornar um ídolo. O seu time de futebol, como eu falava há pouco. Tem pessoas que brigam, que não falam com familiares por causa de futebol ou por causa de política. Ou aqueles 3 E's que eu tenho falado para os irmãos repetidamente, para isso ficar na tua cabeça. O entretenimento, a estética e o erotismo. Muitas pessoas têm cedido a esses ídolos do entretenimento, que é uma coisa que pode ser lícita, mas quando passa do ponto e você não pode deixar de maratonar a sua série e virar uma noite, mesmo que você tenha que trabalhar no dia seguinte, ou você falte à igreja, afinal de contas eu sou filho de Deus, qual o problema de eu ficar assistindo uma série até de madrugada e não ir no culto só uma vez? Ou quando o erotismo começa a levar seu coração ao pecado, ou quando a estética, a gente vê que as pessoas estão muito fascinadas, um culto ao corpo, são ídolos dos nossos dias que precisam ser despedaçados do nosso coração, antes da gente reparar a casa do Senhor na nossa alma, como Josias fez ali no povo. Então Josias, mesmo jovem, ele começou a reparar a casa do Senhor. E aí tem um acontecimento marcante na vida de Josias, aqui no versículo 14, versículo no Crônicas 34. Que diz assim: enquanto se tirava o dinheiro que havia sido trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por meio de Moisés. Então Ilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe deu o relatório dizendo: tudo o que o Senhor, ó rei, encomendou aos seus servos, eles estão fazendo. Contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e dos que a executavam. E o escrivão Safã acrescentou: o sacerdote Ilquias me entregou um livro.
E Safã leu o livro diante do rei. Quando o rei Josias ouvia as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Por que o rei rasgou as vestes? Esse rei já vinha fazendo tudo de certo. Irmãos, a situação espiritual de Judá era tão grave, depois do péssimo reinado de 55 anos de Manassés, do reinado mais breve, mais ruim também de Amon, que o livro da lei, depois de todos esses anos, não tinha sido encontrado. A palavra de Deus não fazia parte da vida do povo de Deus. E eu creio que muitos cristãos hoje estão perecendo porque não conhecem a palavra de Deus. Josias era um homem piedoso e mesmo assim ele não tinha ainda tido esse encontro com a lei de Deus. A gente precisa voltar, irmãos, a conhecer a palavra de Deus. A ser impactado como aquele rei foi. E ele rasgou as suas vestes, que era um sinal de luto, porque ele viu que Deus estava irado contra o seu povo. E ele descobriu isso onde? Na palavra de Deus. Se a gente não lê a Bíblia, irmãos, se a gente não conhecer a palavra de Deus, a gente não vai conhecer a vontade de Deus. Tem muita gente que fica ansioso, angustiado, perguntando qual é a vontade de Deus para a minha vida. Claro que na Bíblia não vai estar escrito com quem você, jovem, vai casar, qual emprego você vai ter, em que casa você vai morar, em qual cidade você deve ir morar ou viajar. Isso não está escrito na Bíblia, mas há princípios para todas essas coisas. Então, quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Conheça as Escrituras. Josias teve um impacto quando foi exposto às Escrituras e viu que estava muito mal a situação do povo diante de Deus, porque eles não estavam seguindo a palavra do Senhor. O que Josias fez, então? Quando a palavra de Deus o confrontou, Josias orou. Josias foi orar, foi buscar a Deus. Eu vou pular já um pouco e ver o resultado da oração de Josias. Josias pediu que pessoas consultassem ao Senhor para saber o que Deus falava, e Deus respondeu por intermédio de uma profetisa chamada Hulda. E olha o que diz aqui no versículo 26, o que Deus diz por meio dessa mulher. Mas ao rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor, digam o seguinte: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu. Visto que o seu coração se enterneceu e você se humilhou diante de Deus, quando ouviu as ameaças que ele fez contra este lugar e contra os seus moradores, e se humilhou diante de mim, rasgou as suas vestes e chorou diante de mim, também eu ouvi a sua oração, diz o Senhor. Deixarei que você morra e seja sepultado em paz, e os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar e sobre os seus moradores. Irmãos, se você continuar a leitura de 2 Crônicas, você vai ver que depois da morte de Josias, surgiram reis maus que duraram pouco tempo, e depois veio o cativeiro e veio muito sofrimento sobre Judá. Mas Deus não permitiu que aquele sofrimento viesse nos dias de Josias. Deus preservou Josias daquele sofrimento, atendendo a sua oração, irmãos. Então Josias foi impactado pela palavra de Deus e foi orar. Então, se nós precisamos ler a Bíblia e conhecer a palavra de Deus para saber a vontade de Deus, nós também precisamos orar. É como um avião que tem as duas asas. Já falei dessa ilustração, que eu acho até que aprendi com o pastor Roberto lá na freguesia. Um avião ele não tem uma asa mais importante que a outra. As duas são fundamentais. Se tirar uma das asas, o avião cai. E uma asa para a nossa vida espiritual poder andar bem é o conhecimento da palavra de Deus, a leitura, a meditação na palavra. E a outra é a oração, uma coisa não dissocia da outra. Precisamos ler a Bíblia, conhecer a palavra, ser impactado como Josias foi. Ao ler a palavra de Deus, a palavra impactou o coração do rei. E precisamos orar como Josias fez e receber uma resposta maravilhosa do Senhor. Como você se humilhou, o seu coração se enterneceu na minha presença, o juízo não virá nos seus dias. E Josias foi um homem que foi uma influência positiva para Israel. Terminando essa parte do testemunho de Josias, versículo 33, de 2 Crônicas 34. Diz assim o versículo 33. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel e obrigou todos os que estavam em Israel a servir o Senhor seu Deus. Leia a última frase do versículo 33 comigo. Enquanto... Leia mais uma vez com mais força. Enquanto Josias viveu... Olha que testemunho lindo, irmãos. Eu conversava esses dias com uma pessoa que perdeu a mãe. Ela não é da nossa igreja, é uma irmã em Cristo, mas não é da nossa igreja. E ela falava como a família acabou se desagregando. Eu tive experiência assim na minha família quando morreu uma tia minha, irmã da minha mãe, e depois o falecimento da minha avó. A família acaba se desagregando, irmãos. Porque às vezes tem uma mãe ou um pai que juntam a família, e quando há ausência, a falta dessa pessoa, às vezes a família se desagrega.
Aqui não era pela família estar unida, mas o povo de Deus seguiu ao Senhor enquanto Josias esteve vivo. Meu irmão, minha irmã, nós temos uma influência sobre a vida de outras pessoas. Será que as pessoas na tua presença, elas têm uma postura de temor a Deus? Ali está uma mulher de Deus. Não vou fazer essa brincadeira, não vou falar tal coisa não, porque aqui está essa mulher, ela é uma mulher de Deus. Que a minha tia, minha prima, minha irmã, o meu filho, ele é um homem temente a Deus. Josias influenciou o seu povo de tal maneira que nos seus dias o povo não deixou de seguir o Senhor, o Deus dos seus pais. Então, recapitulando, as origens de Josias, complicado. Se você essa noite está pensando assim, pastor, você não conhece a minha família, eu tenho uma resposta na ponta da língua para você, você também não conhece a minha. Eu acho melhor você nem conhecer se você ainda não conhece, deixa quieto. Mas, Josias, olhe para Josias, neto de Manassés, um dos piores, mais cruéis, alguns atribuem a Manassés, você sentir como o cara era gente boa. A morte do profeta Isaías, isso não está escrito na Bíblia, isso procede da tradição hebraica, que Isaías foi cerrado ao meio. Em Hebreus 11 fala de homens que foram cerrados ao meio. Talvez Isaías tenha sido colocado dentro de um tronco de árvore vazio, a mando do rei Manassés, e colocado ali cerrado ao meio. O profeta Isaías, que nos seus 66 capítulos do seu livro trazem talvez a maior porção de profecias messiânicas de todo o Antigo Testamento. Atribuem a Manassés o assassinato de Isaías dessa forma tão cruel. Esse era o avôzinho, o vovô de Josias. E seu pai, e ainda assim ele foi um homem piedoso, que teve esse testemunho. Foi um homem que foi impactado pela palavra de Deus. Foi um homem que jovem quis abolir os ídolos. Foi um homem que ainda jovem quis reformar o culto em Judá. E foi um homem que, impactado pela palavra de Deus, buscou o Senhor em oração e recebeu a resposta da parte de Deus. Como a gente precisa buscar Deus em oração, irmãos? Temos tido momentos muito preciosos nos cultos de consagração. Ontem não foi diferente. E temos ouvido de testemunhos de pessoas que têm se dedicado a Deus em jejum e oração e Deus tem respondido. Volte a essa prática. Se você não jejua há muito tempo, pense sobre isso. Como diz John Piper, jejum é fome de Deus. Dedique-se a Deus em oração, dedique-se a Deus em jejum. Apresente suas causas ao Senhor, que Ele responde. O que Ele vai fazer e falar, eu não sei. Mas Ele é fiel para responder ao seu povo. E esse foi Josias. E concluindo, irmãos, a Páscoa celebrada por Josias, que lemos no início. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 35. Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, e eles mataram os cordeiros da Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Exatamente como vimos pela manhã que Deus havia estabelecido. Seguindo um pouco mais à frente, olha o que diz o versículo 7. Josias deu ao povo, para todos os que ali estavam, 30.000 cordeiros e cabritos do rebanho, todos para os sacrifícios da Páscoa, além de 3.000 bois. Tudo isto foi tirado dos bens do rei. Irmãos, talvez você veja, mas ele era o rei. Mas ele não tinha obrigação de dar 30.000 cordeiros e cabritos. Se você ver lá em Êxodo 12, podia ser um sacrifício de um cordeiro, que é o filhote da ovelha ou do carneiro, ou um cabrito, que é o filhote da cabra. Não, uma cabra jovem. Você não precisava, Josias não tinha obrigação de fornecer isso, ele forneceu do próprio bolso. Um homem ou uma mulher que amam o Senhor precisam ter um coração generoso, irmãos, para abençoar o outro, para abençoar a obra de Deus. Ele deu esse volume absurdo de cordeiros, cabritos e bois do seu próprio bolso, porque Josias era um homem que entendia o valor do sacrifício a Deus. Precisamos ser generosos com a obra de Deus, precisamos ser generosos com missões. Vamos falar sobre isso no nosso retiro em junho. Eu espero que você esteja lá conosco, estamos há 2 meses aí do nosso retiro, e eu espero que você esteja conosco nesses dias que eu creio serão muito especiais. Já temos confirmado a presença de missionários da Jocum, a missionária Natália, que esteve aqui conosco também ano passado, e investimos para que ela fizesse um trabalho na Europa. O irmão o diácono Ulisses, que esteve lá no Marajó, no Pará, fazendo um trabalho numa região muito difícil, estará conosco no retiro. Vamos falar sobre evangelização, sobre missões, e toda a igreja é convidada, teremos atividades para as nossas crianças, então esteja conosco lá, naquele sítio maravilhoso em Magé, da igreja de Copacabana. Eu creio que Deus será glorificado em nosso meio. Precisamos investir em missões, precisamos abrir o coração e o bolso para a obra do Senhor, Deus. E Josias entendia isso muito bem. Josias também seguiu a palavra de Deus na instituição da Páscoa. Olha o que diz o versículo 11.
Então mataram os cordeiros da Páscoa, e os sacerdotes aspergiam o sangue recebido das mãos dos levitas, que tiravam a pele dos animais. Puseram de parte o que era para os holocaustos, e deram ao povo, segundo os grupos das famílias, para que estes oferecessem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés. E assim fizeram com os bois. Assaram o cordeiro da Páscoa no fogo, segundo o... E de onde vem esse rito? No livro de Moisés. Na hora de conduzir a celebração da Páscoa, de organizar, Josias não tirou da sua própria cabeça, mas ele seguiu o livro da lei do Senhor. E assim na nossa vida também, irmãos. Precisamos seguir o que Deus deseja para nós. E qual foi o resultado disso? Versículo 15 e 16. Uma coisa interessante também aqui no versículo 15. Diz assim, os cantores, filhos de Asaf, estavam onde? Nos seus lugares. Eu creio que aqui a gente pode contemporaneizar e ver que é um grande problema da igreja contemporânea, porque os cantores não estão nos seus lugares, irmãos. Tem muitos cantores que estão sendo idolatrados pelo povo, tem muitos cantores que estão achando que são a última Coca-Cola do deserto, embora eu não tome Coca-Cola, tem gente que gosta, mas tem alguns cantores que acham que são a última bolacha do biscoito, e se acham e não estão no seu lugar. O lugar do cantor, como disse bem o diácono Marcos, é conduzir a igreja do ministro de louvor a adorar ao Senhor, e não ser adorado e bajulado, ou receber um cachê milionário para cantar numa igreja que às vezes faz um sufoco, passa meses fazendo almoço, um monte de coisa para pagar um dinheiro para uma pessoa ir lá cantar e ir embora. Os cantores aqui estavam no seu lugar. Como os pregadores devem ter o seu lugar, cada um deve ter o seu lugar na obra de Deus, e não é um lugar de exaltação do homem, mas é um lugar de exaltação do Senhor. E Josias entendeu isso, e assim fez. E qual é o resultado disso? Versículo 17. Os filhos de Israel que estavam presentes celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães sem fermento durante 7 dias. E diz o versículo 18, nunca se celebrou uma Páscoa como esta em Israel, desde os dias do profeta Samuel. E nenhum dos reis de Israel celebrou uma Páscoa como esta, que Josias celebrou com os sacerdotes e levitas e com todo Judá e Israel, que estavam ali, e com os moradores de Jerusalém. Foi no 18º ano do reinado de Josias que foi celebrada esta Páscoa, ou seja, com aproximadamente 26 anos. Como eu preguei sobre Josias no encontro de jovens em 2014 lá na freguesia, de jovens de diferentes igrejas, como a história de Josias é importante para a nossa juventude. Os nossos jovens precisam ser desafiados a terem responsabilidade e a servirem ao Senhor, mesmo jovens. E Josias é um exemplo para nós. Ele serviu a Deus mesmo jovem, ele organizou a adoração, ele restaurou o templo, ele eliminou os ídolos e celebrou essa Páscoa, que desde os dias de Samuel, muitos séculos antes, Samuel ungiu Saul, ungiu Davi, depois Samuel morreu, e aí veio Salomão, reinou 40 anos, seu filho Roboão foi o primeiro rei de Judá depois da divisão, e vieram reis após reis em Judá, até chegar em Josias. E durante todo esse período teve uma Páscoa de Ezequias que foi muito marcante, mas como a Páscoa de Josias não tinha acontecido, irmão. Então Josias foi um homem notável, foi um homem, um reformador, que mesmo muito jovem decidiu buscar ao Senhor e fez a diferença na sua geração. E essa Páscoa é um exemplo claro disso. Mas, para concluir, Josias não era perfeito. Se você continuar a leitura, você vê que ele foi para uma batalha que talvez não precisasse ter ido, e morreu na batalha de Megido. E ele partiu, morreu talvez de forma precoce, por não ter consultado ao Senhor. Josias não era perfeito. Foi um grande homem de Deus, um grande rei de Judá, mas ele não era perfeito. Algumas coisas que a gente pode aprender com essa história de Josias, para concluirmos. Vendo as suas origens, o seu testemunho e a Páscoa maravilhosa que ele celebrou. 3 pontos aqui. Não despreze suas possibilidades no reino de Deus. Não pense, mas o meu avô era Manassés, meu pai era Amon, eu só tenho 16 anos. Não despreze. Lance-se na obra de Deus. Paulo escreve a Timóteo em 1 Timóteo 4,12, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Timóteo já era possivelmente pastor em Éfeso. Então não despreze por você ter pouca experiência ou ter pouca idade. Lance-se na obra do Senhor. Segunda aplicação, não deixe que as suas origens comprometam a sua dedicação. Mas a minha família é muito complicada. Mas se eu tivesse uma família igual a de fulano e de cicrano. Irmãos, cada família tem as suas demandas. Dependente das suas origens, glorifique a Deus na sua vida hoje e faça com que o seu futuro seja louvável para o nome do Senhor. Filho de peixe nem sempre
é peixinho. Se os seus pais não se dedicaram a Deus, dedique-se você e faça a diferença na sua vida, na sua família e no tempo que Deus deixar você existir. Então não despreze as possibilidades por causa da sua idade ou da sua pouca experiência. Não deixe que as suas origens comprometam aquilo que Deus tem a fazer na sua vida. E terceira e última, cumpra o que o Senhor determina em sua palavra e creia que Ele é fiel para nos honrar. Deus honrou Josias, porque ele voltou o coração para honrar ao Senhor, para buscar a Deus pela oração, pela palavra, e Deus honrou aquele rei, e Deus honra ainda hoje. Mas Josias, como eu disse, não era perfeito. Josias, eu creio que não dependeu de Deus e se lançou numa batalha desnecessária e encontrou a morte. Mas Cristo, que é o nosso Cordeiro Pascal, segundo Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios 5, ele é o nosso Cordeiro Pascal, ele sim não teve defeito. Ele foi o Cordeiro perfeito. Toda a Páscoa judaica apontava para o sacrifício de Cristo. Todo aquele sacrifício apontava que alguém precisava pagar o preço em nosso lugar. Alguém precisava morrer para nós não sermos julgados por Deus. Alguém precisava receber a pena da condenação para nós não sermos condenados. E tudo isso apontava para o sacrifício perfeito de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse João Batista. E como foi lido pelo diácono Marcos no início do culto, lá em Mateus 26, ele participa daquela ceia, e lá em Lucas 22 ele fala que desejava ansiosamente participar daquele momento, de estar ali com os discípulos, daquela última Páscoa. Ele diz, eu não participarei mais, não tomarei mais do fruto da videira, até quando fizer isso no reino de Deus. Então a Páscoa dos judeus apontava para aquela Páscoa que marcava o sacrifício de Jesus. E há uma expectativa de que um dia participaremos de um banquete, uma mesa de banquete, como cantamos no início do culto. O Senhor nos leva à sua mesa de banquete. Estaremos para sempre com o Senhor, porque Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Josias foi um homem notável, mas não foi um homem perfeito. Jesus Cristo foi o Cordeiro perfeito de Deus, que morreu em meu lugar, morreu em seu lugar. Então, não deixe que as suas origens comprometam a obra de Deus, o propósito de Deus para a sua vida. Não menospreze as suas poucas capacitações, se assim você enxerga. Obedeça a Deus, Ele é fiel para conduzir as nossas vidas para a glória do seu nome. Amém? Vamos orar. Faça a sua oração. Olhe para o exemplo de Josias e pense o que Deus pode fazer através da sua vida, mesmo que as suas origens não sejam muito louváveis. Mesmo que você tenha pouca experiência, pouca idade, confie no Senhor. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Faça a sua oração, apresente sua vida ao Senhor nesse momento. E lembre-se que Josias, embora seja um excelente exemplo, não foi um homem perfeito. Mas Cristo, o justo, intercede nesse momento, enquanto estamos aqui, nessa singela casa de oração. Jesus Cristo está à destra da majestade. Ele intercede por nós. Então Ele pode te dar força, Ele pode te dar vigor, Ele pode dar ânimo ao seu coração para você honrar ao Senhor com a sua vida. E pode fazer infinitamente mais do que tudo que você pode pedir ou pensar. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Fala ao coração do teu povo e ser tu glorificado, honrado, Senhor, nas nossas vidas. Perdoa-nos quando desprezamos os teus feitos, Senhor, que olhamos para as nossas origens, olhamos para a nossa incapacidade, ou para a nossa pouca experiência ou conhecimento, mas possamos olhar para Cristo, que se entregou por nós, e confiarmos nele, e assim obedecermos ao Senhor todos os dias das nossas vidas. Abençoa teu povo aqui reunido em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, teremos agora a apresentação do nosso coral. Fique atento, que eu creio que Deus há de continuar ministrando aos nossos corações. Confesso que tinha começado na hora do louvor, que aquele quarteto vocal estava tão bom, meus irmãos, que parecia até o coral já. Glória a Deus, não só os vocalistas, mas toda a banda, os irmãos preparados aqui para servir ao Senhor. Louvado seja Deus, mas agora vamos ouvir louvores a Deus e celebração pela Páscoa.